Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos para mais uma aula do Panorama do Novo Testamento. Daqui a pouco nós entramos nos Evangelhos, mas hoje eu quero falar sobre o ministério de Jesus Cristo, ok? Vamos lá. Quando eu leio os Evangelhos, eu vejo o nascimento de Jesus, que é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, ok? Isaías 7,14 fala do nascimento, né? É, 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 o nascimento de um filho por meio da Virgem, né? Ela ficará grávida e dará um filho. Miqueias 5,2 fala de Belém, e nós vamos ver o cumprimento profético disso. O anjo anuncia o nascimento de Maria, o nascimento virginal. Nós vamos ver que Jesus nasce em Belém. Então nós temos, ok, o cumprimento da palavra de Deus. Na teologia sistemática, o Ayn Grund, ele fala da teologia do nascimento virginal. Ele apresenta três razões teológicas cruciais para o nascimento virginal de Jesus. Primeiro, que a salvação vem do Senhor, e isso não é um esforço humano. Então, o nascimento milagroso de Cristo mostra que a salvação ela é uma obra de Deus, desde o seu início. Segundo, é a unidade entre a divindade e a humanidade. Então, o nascimento virginal possibilita a união perfeita da natureza divina e humana de Jesus. Jesus é plenamente Deus e Jesus é plenamente homem. Pastor, meu sonho é entender isso. Nós já tivemos essa aula aqui. Pureza moral de Cristo. Ao não ter um pai humano, Jesus não herda a corrupção do pecado original. Então ele é santo desde o ventre, ok? Então a gente precisa entender isso. Agora, quando eu olho para Jesus, eu preciso ver a vida e o ensino de Jesus. Porque Paulo fala, nós devemos ser imitadores de Cristo. Então a vida e os ensinos de Jesus é como eu e você devemos viver, ok? Então, nós temos que andar. João, na sua primeira carta, João 2,6, ele diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, quando eu vejo a vida de Jesus, o andar de Jesus, é para que eu não tenha apenas o conhecimento de como ele andou, mas para que eu siga os seus passos. Okay? Então, Jesus viveu uma vida de santidade. Como que eu tenho que viver? Uma vida de santidade. Jesus viveu uma vida sem pecado, ele não pecou. Ele não pecou. Diferente de mim e de você, que somos pecadores, ele não pecou. Agora, quando eu peco, eu preciso me arrepender e procurar em dar uma continuidade nesse processo de santificação. Quem é Jesus? Ele é o amor encarnado. Entendeu? Ele é o amor encarnado. E a gente vê isso na vida de Jesus, no perdão à mulher adúltera, quando ele toca o leproso, quando ele alimenta os famintos, quando ele chora com os enlutados, quando ele lava os pés dos discípulos. Então, o amor de Jesus era um amor sacrificial. Se é para me seguir os passos de Jesus, como que deve ser o meu amor? Também sacrificial. Vamos ver Jesus ensinando sobre o reino de Deus. Jesus diz: o tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, creios nas boas novas. Então, o tema central do ensino de Jesus é o reino de Deus. E ele mostra que o reino de Deus é uma realidade espiritual presente, presente, presente. Né? E o que vamos ver é a autoridade de Jesus a ensinar. Marcos 1,22, todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque ele os ensinava como alguém que tem autoridade, não como um mestre da lei. Essa autoridade de Jesus, uma das coisas que nos faz entender isso, é que Jesus não estava ensinando uma teoria, era o que ele vivia. Então Jesus falava com autoridade, e ele falava com uma autoridade própria. Por quê? Porque vinha dele. Essa autoridade também é uma evidência da divindade de Cristo. Ok? Olhamos para os evangelhos e encontramos os milagres de Jesus, que é uma demonstração divina da vida de Jesus, de quem ele era. Então, ele ensina sobre a chegada do reino de Deus, mas ele demonstrava a chegada do reino de Deus com os milagres. Então, por exemplo, o Evangelho de João, que você vai aprender aqui, João tem um propósito. Qual é? Provar que Jesus é Deus. Né? E você vai ver o poder de Deus, né, para restaurar o que foi corrompido. O pecado, a queda de Adão corrompeu, Cristo veio como Filho de Deus para quê?
para restaurar o que foi corrompido. Então, os milagres do ministério de Jesus autentificavam a sua missão, demonstravam compaixão e já antecipavam a vitória sobre Satanás e o pecado. Jesus vai operar vários milagres. Ele vai curar cegos, curar lepra, paralisia, hemorragias, febre. Vamos ver nos milagres de Jesus o poder sobre a natureza. Ele acalma a tempestade, ele multiplica pães e peixes, ele caminha sobre as águas. E vamos ver também o poder de Jesus nos seus milagres sobre demônios e a morte. Então ele vai expulsar demônios, ele vai ressuscitar os mortos. Quais são os propósitos teológicos dos milagres, pastor? Vamos lá, vamos enumerar. Primeiro, autenticar a mensagem e a identidade de Cristo. Segundo, revelar a chegada do reino de Deus. Terceiro, demonstrar compaixão e misericórdia. Quarto, remover obstáculo ao ministério das pessoas. E quinto, glorificar a Deus. Quando você pensar nos milagres e na pregação, nós vamos ver que, né, Jesus, ele não só realizou milagre. Então, os ministérios de Jesus não foi apenas de milagres. Engana-se quem pensa isso. Jesus vai gastar mais tempo no seu ministério ensinando. E aí nós vamos ver que o ensino, ele vai gerar um ambiente propício para o milagre acontecer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Onde a palavra é ensinada, onde a palavra é pregada, nós temos um ambiente preparado para a manifestação dos milagres. Então, desde o início do seu ministério, Jesus vai unir a palavra e o poder, os milagres com o ensino, sempre, sempre. Então, qual que é a ordem que Jesus dá? Vamos ver aqui, ó, Mateus 4, 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Olha a ordem: ensinando, pregando e curando. Qual que é a ordem do versículo? Mateus 4, 23. Ensinando, pregando e curando. Né? E nós vamos ver o mesmo na vida dos apóstolos. Outras coisas que os evangelhos nos mostram é a vida devocional e prática de Jesus. Então, os milagres, eles não são uns sinais por si mesmos, não. Mas eles apontam para Cristo. Por exemplo, os milagres, os 7 milagres que João descreve no seu evangelho, é para apontar a divindade de Cristo. Então, o milagre aponta para Cristo. Pastor, Jesus continua operando milagres hoje? Com certeza, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Outra coisa do Evangelho, na vida e ministério de Jesus, é sua morte e ressurreição. Porque a morte e ressurreição é o ápice do plano redentor de Deus. Né? A morte de Cristo, ela é substitutiva, ela é um sacrifício e uma demonstração de amor. Por quê? Porque o pecado, a gravidade do pecado exigia a morte. E aí, o Filho de Deus veio para tomar o meu lugar e o seu lugar. Na morte de Jesus, Deus exerceu justiça. O pecado, né? O pecado não ficou impune. E aí vemos o amor de Deus. Então lembre-se sempre disso. A morte de Cristo foi substitutiva, ele morreu em nosso lugar. A morte de Cristo foi propiciatória, satisfez a ira de Deus, ok? Ela foi redentora. Redentora como? Ele pagou o preço pela nossa libertação e ela foi reconciliante. Restaurou o nosso relacionamento com Deus. Ok? E aí nós temos a ressurreição, que é a vitória de Jesus sobre a morte. A morte foi vencida. O Wayne Grudem vai ensinar que a ressurreição garante a nossa justificação, nos dá nova vida espiritual e assegura a nossa futura ressurreição corporal. Paulo vai trabalhar isso em 1 Coríntios capítulo 15, ao ponto de dizer, se não houve ressurreição, então não tem cristianismo, nossa fé é em vão. Mas ele diz, graças a Deus que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, o cristianismo está fundamentado nessa certeza de que Jesus ressuscitou. Após a ressurreição, Jesus foi
ascendido aos céus, subir aos céus, ascensão de Cristo. Quando nós falamos da aula sobre Cristo aqui, e eu gastei, acho que se eu não me engano, foi mais de 20 aulas, nós falamos desses pontos detalhados, por isso que eu estou passando rápido. Porque nós vamos entrar no panorama do Novo Testamento em cada um dos evangelhos. E é essa mensagem que você vai ver. Como no panorama a gente não pode detalhar, não é a proposta do panorama, eu estou fazendo esse pano de fundo para te ajudar. Então nós temos a ascensão de Cristo, que é a sua subida, e ele vai se assentar à direita de Deus, intercedendo pelos cristãos, pelos crentes. Então, a ascensão de Cristo é a sua exaltação. Ele vai sentar à direita do Pai, ele recebe autoridade sobre todas as coisas e ele é coroado como Rei e Senhor, ok? Ele assentado agora, ele exerce o ministério não na terra, mas um ministério celestial como intercessor contínuo, ok? Então há uma intercessão contínua de Cristo por mim e por você. Na ascensão de Cristo, na subida de Cristo, lembra que ele falou com os discípulos? Se eu não for, eu não posso enviar o Consolador. Então Cristo sobe e ele envia o Espírito Santo. Cristo sobe e o Espírito Santo desce, ok? E eu preciso entender que o ministério de Cristo é a obra perfeita do Salvador. Então, o Novo Testamento, o ministério de Cristo é o coração do Novo Testamento. Ele é o fundamento de toda a fé cristã. O seu nascimento, a sua vida, os seus milagres, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e a sua promessa de retorno, porque ele vai voltar para buscar a sua igreja. Eu gosto muito do Wayne Grudem, que ele diz assim, né? Toda a escritura gira em torno da pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, a lei foi cumprida na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus é o centro do Evangelho. Jesus é o herói da história redentora. Então, toda a Bíblia aponta para uma pessoa. Quem? Jesus Cristo. Deus te abençoe. Aproveite a aula de amanhã, em nome de Jesus.